Sob as bênçãos de Jesus, iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, trazendo os ensinos do Cristo de Deus através da imortalidade da alma, da vida futura e da reencarnação, apresentados pela doutrina espírita conforme a codificação de Allan Kardec, sob a orientação do Espírito da Verdade, para o estabelecimento do mundo de regeneração através da vivência do amor e do bem. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos o Evangelho em Espírito e Verdade, transmissão da Web Rádio Cristo Consolador, toda tarde, 5 horas da quinta-feira, semanalmente, aqui estamos para conversar sobre o Evangelho à luz da doutrina espírita. Rogamos as bênçãos do nosso Mestre Jesus, o amparo dos nossos amigos espirituais e que possamos, até o final, estarmos aqui envolvidos em vibrações de paz e de amor. Vamos iniciar o programa trazendo o Evangelho segundo o Espiritismo. Na nossa primeira parte, nós estamos fazendo o estudo desta obra da codificação espírita, obra assinada por Allan Kardec. E nós estamos desenvolvendo o capítulo 10. Hoje, o seu item 15. O capítulo 10 tem por título Bem-aventurados os misericordiosos. E o item 15 faz parte das instruções dos Espíritos. E nós vamos ver a mensagem sobre o perdão das ofensas. Mensagem essa dada pelo Espírito Paulo, e é Paulo o apóstolo, na cidade de Lyon, que é uma cidade da França, no ano de 1861. Vamos então passar a palavra a esse Espírito. Vamos colocar aqui um trecho do seu comentário sobre a necessidade de perdoarmos as ofensas, que é um dos ensinos do nosso Mestre Jesus. Diz então Paulo: perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos amigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoai, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe, porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grande necessidade de indulgência? Ó, infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia sua própria condenação. Quem sabe se, mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe se, nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não fostes vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina? Se usastes de toda a moderação necessária? Vamos agora conversar sobre esse texto do Espírito Paulo a respeito do perdão das ofensas. Logo no início, ele nos coloca, por assim dizer, 3 tipos de perdão. Perdoar os inimigos, o que significa perdoar a si mesmo. Perdoar aos amigos, o que significa dar uma prova de legítima amizade. E perdoar as ofensas, porque aí mostramos que estamos nos melhorando. Como já podemos perceber, perdoar é tudo de bom que pode acontecer na nossa vida. E ele lembra o ensino de Jesus, que devemos perdoar as ofensas que recebemos,
assim como queremos que Deus perdoe as nossas ofensas aos outros e à própria lei divina. Por isso, não podemos ser duros, implacáveis, exigentes, inflexíveis. E ele lembra, se guardarmos uma ofensa, ficarmos magoados, ressentidos com alguma pessoa, como solicitar que Deus nos perdoe? Que Deus tenha indulgência para com as nossas faltas? Então, precisamos ser indulgentes para com as faltas dos outros. E ele usa aqui uma expressão que já ouvimos muito, daquela pessoa que diz, eu jamais perdoarei, nunca eu vou perdoar. E ele lembra, quem fala isso está se condenando perante a lei divina. E será que nessa questão do perdão das ofensas, será que o outro é que de fato é o errado? Será que muitas vezes não fomos nós que utilizamos, por exemplo, um tom de voz acima do que deveríamos? Ou que colocamos mal as nossas palavras? Ou que a nossa atitude primeira é que acabou dando origem à ofensa que achamos que recebemos? Então, precisamos utilizar da empatia. Ou seja, sabemos nos colocar no lugar da outra pessoa para descobrir se foi ela que nos agrediu ou, na verdade, se fomos nós que primeiro a agredimos. E, nesse caso, ela estará apenas reagindo. Claro que isso não é uma justificativa, mas nós precisamos, antes de condenar os outros, e antes de guardar mágoa, ressentimento, precisamos analisar com profundidade se não dermos motivo àquelas palavras ou atitudes daquela pessoa. Então, essa análise é muito importante, porque é uma análise que nos leva ao autoconhecimento e, claro, também ao exercício do nosso melhoramento. Mas Paulo continua a sua mensagem e nós preparamos mais um slide, um outro trecho do seu texto. Então, ele nos diz, mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que, interiormente, experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei, não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não. O verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos. Não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. Cuidado, precisamos tomar muito cuidado. Quando dizemos que tudo bem, nós perdoamos, nós compreendemos, que está desculpado, nós estamos falando isso do fundo do coração, com sentimento, ou é apenas um perdão dos lábios e por trás, nos bastidores, não apenas, muitas vezes, desejamos o mal para o outro, como até articulamos esse mal para o atingir. Cuidado, muito cuidado, porque Deus sabe das nossas intenções. Deus sabe dos nossos pensamentos mais secretos.
Os outros podem não saber, mas Deus sempre sabe. E muito cuidado também, e Paulo está nos lembrando aqui no seu texto, quando dizemos, tudo bem, está perdoado, ok, mas não quero mais ver por perto. Se você perdoa, mas corta a amizade. Você perdoa, mas corta o relacionamento. Você perdoa, mas se houver, por exemplo, uma festa na família, você vai evitar de se encontrar com a pessoa, de conversar com a pessoa. Ela num canto, você no outro. Não é o verdadeiro perdão. O perdão do Evangelho, como ele está nos lembrando aqui, é o perdão que lança o véu sobre o passado. Se eu disse que perdoei, perdoado está. E o relacionamento tem que ser, então, reconstruído. E não vamos mais ficar lembrando o que aconteceu lá atrás. Está superado. Esse é o verdadeiro perdão. E somente esse perdão é que é levado em conta por Deus. Deus não leva em conta o nosso perdão dos lábios, mantendo um desejo secreto contra o outro. E aí, se recebemos uma notícia relativa a essa pessoa, que ela está passando por um problema de saúde, por um problema emocional, financeiro, afetivo, no fundo, às vezes não em palavras, mas em pensamento, no fundo, nós nos regozijamos com aquele pensamento. Também ele merece passar por isso, pelo que me fez. Então, nós não perdoamos. Essa é que é a grande verdade. Porque se tivéssemos perdoado, não teríamos esse tipo de pensamento. E, pelo contrário, procuraríamos ajudar essa pessoa, nem que seja através das nossas orações. Então, lembremos, Deus não se satisfaz com as nossas palavras. Deus não se satisfaz com a nossa atitude exterior. Deus quer a nossa atitude interior. Verdadeiramente nos posicionarmos acima das ofensas, até que um dia nada de fato nos ofenda, nada nos atinja. Como, aliás, lembrava Gandhi, essa grande alma hindu, quando ele passava esse ensino que o ideal é que não tenhamos que perdoar as ofensas. O ideal é que nunca nos sintamos ofendidos. Então, é nesse patamar que precisamos chegar, esse é o esforço que precisamos fazer para colocar o Evangelho em prática. Naturalmente, não é fácil, porque somos espíritos imperfeitos, com vários vícios morais, mas tem que ser a nossa luta constante para que o perdão seja verdadeiro, seja o perdão segundo o Evangelho, ou seja, segundo o ensino e o exemplo de Jesus, lembrando que Deus, nosso Pai, está sempre nos perdoando e nos dando uma nova oportunidade, como é o caso desta encarnação. Então, se Ele nos perdoa, seja lá pelo que fizemos, e o grau do que fizemos, é nosso dever também perdoar aos nossos irmãos e irmãs que estão também na caminhada evolutiva como nós. Então, hoje nós vimos o item 15 do capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Paulo, o apóstolo, sobre o perdão das ofensas. Já deixamos o convite aqui a você para continuar a nos acompanhar toda quinta-feira, às 5 da tarde, neste estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Ou a qualquer dia e qualquer hora, porque você pode acessar o vídeo do nosso programa no YouTube, no canal da Web Rádio Cristo Consolador,
e também no canal Orientação Espírita. E assim, não podendo nos acompanhar ao vivo, às quintas-feiras, às 5 da tarde, você poderá assistir o programa em qualquer dia e qualquer horário. Muito bem, vamos iniciar agora a segunda parte do programa, onde estamos fazendo o estudo do livro O Espírito do Cristianismo, de Kaivar Schutel, obra publicada pela casa editora O Clarim, e onde Kaivar Schutel estuda passagens do Evangelho, do Novo Testamento. Faz esse estudo, claro, à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos estudar um capítulo com o título A Pesca Maravilhosa. E, primeiramente, Kaivar Schutel transcreve a passagem que está lá no Novo Testamento, especificamente no Evangelho segundo Lucas, no seu capítulo 5, versículos 1 a 11. A passagem é a seguinte: quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança as tuas redes para a pesca. Disse Simão: Senhor, tendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Porém, sob a tua palavra, lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, e as redes rompiam-se. Acenaram aos seus companheiros, que estavam na outra barca, para virem ajudá-los. Eles vieram e encheram ambas as barcas. Então, essa é a passagem chamada de A Pesca Maravilhosa. Então, Jesus está na praia, ali do Mar da Galileia, falando ao povo. E ele, então, ele está, na verdade, na praia, mas ele está usando o barco de Simão Pedro como plataforma. Quando ele termina o seu sermão, quando ele termina de falar ao povo, ele se volta para Simão e diz assim: faz-te ao largo, ou seja, vamos navegar. E lança as redes de pesca. Aí Simão olha para Jesus e retruca: Senhor, na verdade nós trabalhamos a noite toda pescando aqui e nada conseguimos. A pesca foi muito ruim. Mas, como é o Senhor que está ordenando, eu farei isso. E assim, eles tiraram o barco ali da praia, foram até determinado trecho do lago de Genezaré, ou Mar da Galileia, e ali, então, eles lançaram as redes como Jesus havia solicitado que eles fizessem. E, para a grande surpresa de Simão e os demais dentro do barco, as redes, quando eles começaram a puxar, vieram lotadas de peixes. Era tanto peixe que algumas redes começaram, inclusive, a romper. E eles precisaram de mais braços, porque era muito peixe, então era muito peso. Então, eles solicitaram que outro barco viesse ajudá-los. Então, 2 barcos ficaram carregados nas suas redes de peixes e lotaram os 2 barcos de tanto peixe como eles nunca tinham visto. Bem, essa então é a narrativa que nos é trazida por Lucas. É um milagre? Como explicar essa pesca maravilhosa? Bem, vamos passar a palavra a Kaivar Schutel, no seu livro O Espírito do Cristianismo. Ele nos diz aqui: como se operou esse milagre? O que teria feito Jesus para que assim acontecesse? Os fatos, quando aparecem às nossas vistas, não nos dão tempo de pensar, porque ficamos deslumbrados ante a majestade desses mesmos fatos. Simão, absorto, cai aos pés de Jesus e lhe diz: retira-te de mim, Senhor, porque sou um pecador. Os fatos são os produtores das maravilhas e constituem os aguilhões que nos forçam ao progresso, à espiritualidade. Foi com esse fim que o Senhor manobrou os fatos,
para que eles pudessem despertar almas adormecidas por sugestão de religiões decrépitas. A prodigiosa força espiritual de Jesus, sua grande autoridade, os seus inúmeros auxiliares que no invisível punham em ação a sua palavra, todos esses elementos, sós ou reunidos, explicam muito bem a reunião dos peixes em determinado lugar, para que as redes se enchessem e o efeito desse fenômeno calasse no ânimo de seus discípulos. Os leitores que nos têm acompanhado já conhecem muito bem o efeito das forças vivas da natureza, o poder do magnetismo animal, da dupla vista, da visão à distância e da ação dos espíritos sobre as coisas animadas e inanimadas. Pois foi por estes meios que Jesus conseguiu fazer que seus futuros apóstolos realizassem a pesca maravilhosa. A lição foi mais moral do que material, como o foi a lição ou outras lições que estão no Evangelho. Queria o mestre fazer ver àqueles a quem outorgaria a missão do apostolado que, se permanecessem com ele e com os seus ensinos, teriam a sua assistência. Eles seriam mostrados bandos e cardumes de homens que se converteriam à nova fé, pois ele, que estava resolvido a transformar os pescadores de peixes em pescadores de homens, queria fazer dos pescadores de corpos pescadores de almas. Bom, este é o comentário feito por Caibar Schutel, no livro O Espírito do Cristianismo. Ele está aqui nos lembrando, e Allan Kardec também estuda isso no livro A Gênese, da poderosa força espiritual de Jesus, que sabia manipular os fluidos, as energias magnéticas, secundado pelos espíritos superiores. E ele, pela sua força espiritual, porque era um espírito perfeito, ele então pôde concentrar os peixes numa determinada área para que fossem pescados. Mas Jesus não estava ali querendo fazer uma demonstração de força material. Não. Ele apenas estava mostrando aos seus discípulos e a todo o povo que se encontrava na praia que aqueles que seguissem a sua palavra, os seus ensinos, os seus exemplos, esses teriam muita força para realizar a própria transformação e a transformação da humanidade. Por isso, ele se dizia o caminho, a verdade e a vida. Claro que é um fenômeno de efeito físico. O fenômeno em si, ele é de ordem material. Mas a lição a ser retirada do fenômeno é de ordem moral. E ele já dizia que nós somos deuses, nós somos o sal da terra, nós somos a luz do mundo. E compreendemos com o Espiritismo que todos temos, desde a criação, o potencial divino em germe para ser desenvolvido. É isso que nós temos que fazer aqui, enquanto estamos encarnados, aproveitando as experiências terrenas. E, para potencializar isso, seguindo o Evangelho, estando, de fato, com Jesus. E, diante das provas, demonstrar a nossa fé. Simão lembrou ao mestre que eles haviam passado a noite pescando, com resultado muito ruim. Mas ele acreditava em Jesus. Ele tinha fé no Messias. E disse:
sobre a tua palavra, lançarei as redes, com toda confiança. Se o Senhor está me dizendo para voltar a navegar e lançar as redes, e que nós vamos pescar, eu acredito. Então, ele teve um ato grandioso de fé. Por isso que a lição é moral. Porque ele poderia ter insistido com Jesus, mas, Senhor, não vai adiantar. Hoje o mar não está para peixe. Nós varamos toda a madrugada e o resultado da pesca foi muito ruim. Estamos cansados. Não vale a pena, Senhor, voltar a tentar pescar. Vamos deixar para amanhã. Ele poderia tentar fazer todas essas argumentações, mas ele sabia que estava na frente do Cristo de Deus. E ele já havia assistido, assim como os outros discípulos, Jesus fazer verdadeiros milagres, como curas de leprosos, os nossos hansenianos, dar a vista a cego de nascença, e assim por diante. Então, ele acreditou. E a pesca maravilhosa pôde acontecer. Perguntemos, nós de fato acreditamos em Jesus? Até onde vai a nossa fé? Temos que fazer essas perguntas para nós mesmos. Quando Jesus se retirou, quando ele retornou ao mundo espiritual, e os discípulos ficaram sozinhos, lá na escadaria que dava acesso ao templo de Jerusalém, Pedro, Simão Pedro, e João, o João evangelista, foram até o templo para fazer as suas orações. E lá, na escadaria de acesso, encontraram um paralítico de nascença que há anos pedia esmolas ali, naquela escadaria. E quando ele viu Pedro e João, reconheceu que aqueles dois eram discípulos de Jesus. E rogou que os dois o curassem, porque ele não havia tido esse ensejo de estar com Jesus para receber a cura. Mas Jesus não estava mais lá. Pedro, então, olha para o paralítico e diz assim: de mim eu nada tenho, mas se for da vontade do Senhor, e ele estende as mãos, né, dando passe sobre o paralítico, se for da vontade do Senhor, levanta e anda. E aquele paralítico, que todos conheciam, na frente de Pedro e João e de dezenas de populares, levantou e passou a caminhar. A fé remove montanhas. A fé faz os famosos prodígios. Então, por isso que Caio Bachuto nos lembra que esta questão do fenômeno da pesca maravilhosa, nós espíritas não temos que estudar apenas do ponto de vista fenomênico, mas sim do ponto de vista moral, porque é uma lição a respeito da fé, da verdadeira crença que precisamos ter como cristãos que somos, seguidores do Evangelho. Semana que vem, nós vamos continuar a estudar o livro O Espírito do Cristianismo e veremos mais uma passagem do Novo Testamento sob a ótica do Espiritismo, está a doutrina dos Espíritos, que tanto nos esclarece, através da imortalidade da alma, da reencarnação, da comunicabilidade entre desencarnados e encarnados e a lei de evolução, porque esses são os 4 grandes princípios do Espiritismo. Mas isso é para a semana que vem, porque agora nós vamos abrir a terceira parte do programa, quando estudamos as cartas ou epístolas de Paulo de Tarso. E estamos fazendo esse estudo através de Emmanuel, esse querido benfeitor espiritual,
que, utilizando a mediunidade de Chico Xavier, nos brindou com muitos textos e livros com comentários acerca do conteúdo do Evangelho e especificamente das cartas de Paulo de Tarso, esse que foi um dos maiores, se não o maior apóstolo de Jesus aqui na face da Terra. Então, hoje, nós vamos ver da carta aos Romanos, porque nós estamos fazendo a sequência das cartas e estamos dedicados, neste momento, à carta que ele escreveu à comunidade cristã da cidade de Roma. Hoje nós vamos ver o comentário de Emmanuel ao versículo 10 do capítulo 7 dessa carta, onde ele escreveu: "E eu morri, verificou-se assim que o preceito dado para a vida produziu a morte." Parece enigmático, não é mesmo? Mas nós vamos entender o que Paulo quis dizer, passando aqui a palavra a Emmanuel. Ele escreveu um comentário a respeito desse versículo, e esse comentário foi publicado no livro Fonte Viva, constituindo o capítulo 16 dessa obra, com o título "Não te perturbes." Vamos então passar a palavra a Emmanuel. Se perguntássemos ao grão de trigo que opinião alimenta acerca do moinho, naturalmente responderia que dentro dele encontra a casa de tortura em que se aflige e sofre. No entanto, é de lá que ele se ausenta, aprimorado para a glória do pão na subsistência do mundo. Se indagássemos da madeira com respeito ao serrote, informaria que nele identifica o algoz de todos os momentos, a dilacerar-lhe as entranhas. Todavia, sob o patrocínio do suposto verdugo, faz-se delicada e útil para servir em atividades sempre mais nobres. Se consultarmos a pedra, com alusão ao buril, certo esclarecerá que descobriu nele o detestável perseguidor de sua tranquilidade, a feri-la desapiedado, dia e noite. Entretanto, é dos golpes dele que se eleva aos tesouros terrestres, aperfeiçoada e brilhante. Assim, a alma, assim, a luta. Peçamos o parecer do homem quanto à carne, e pronunciará, talvez, impropriedades 1000. Ouçamo-no sobre a dor e registraremos velhos disparates verbais. Solicitemos-lhe que se externe com referência à dificuldade e derramará fel e pranto. Contudo, é imperioso reconhecer que do corpo disciplinado, do sofrimento purificador e do obstáculo asfixiante, o espírito ressurge sempre mais aformoseado, mais robusto e mais esclarecido para a imortalidade. Não te perturbes, pois, diante da luta, e observa. O que te parece derrota, muita vez é vitória. E o que te afigura em favor de tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Então, essas são as palavras de Emmanuel, comentando este versículo de Paulo aos Romanos, recordando que este comentário de Emmanuel compõe o capítulo 16 do livro Fonte Viva, obra publicada pela Federação Espírita Brasileira. Não te perturbes, diz Emmanuel. Diante da dificuldade, diante do problema, seja de saúde física,
seja emocional, seja afetivo, seja financeiro, seja de relacionamento, enfim, lembremos que as nossas provas e expiações, elas existem para matar o homem velho. Isso mesmo, para dar ensejo que façamos a reparação do passado e nos tornarmos homens novos. Portanto, vamos morrer para o homem velho, morrer para o passado e renascer gloriosamente para o homem novo, espiritualizado. Então, nós não temos que nos queixar de Deus, não temos que reclamar da vida, e nem nos desanimarmos, nem perdermos as esperanças, nada disso. Até porque o Espiritismo nos ensina que nada nos acontece por acaso. Ou as causas das nossas aflições, dos sofrimentos, estão nas existências passadas, ou estão no hoje, nesta mesma existência, por causa do nosso orgulho, nosso egoísmo e nossa imprevidência. Não sofremos aqui no mundo porque no nosso planejamento reencarnatório foi lá carimbado que temos que sofrer. Não é nada disso. Deus nos ama e é por amor que nos concede a reencarnação, mas não tira de nós as consequências daquilo que fizemos, as consequências das nossas escolhas no uso do livre-arbítrio, essa liberdade que nós temos de tomar decisões e de decidir por qual caminho vamos trilhar. Por isso que os únicos responsáveis pelas aflições, pelas dores, pelos sofrimentos, somos nós mesmos. Deus não nos castiga. Deus nos ama e vai nos dar a oportunidade de pegarmos um novo caminho, de repararmos. Então, estamos aqui na Terra para matar em nós, figuradamente falando, o homem velho, cheio de vícios, paixões, egoísta, orgulhoso e assim por diante, para deixar nascer o homem novo, fraterno, solidário, ético, bondoso, amoroso. Lembremos que Jesus nos solicitou: amai-vos uns aos outros. E o Espírito da Verdade veio também dizer a nós espíritas: espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Esse é o esforço que precisamos fazer aqui na Terra, aproveitando da melhor maneira possível esta encarnação, não nos deixando perturbar, desequilibrar pelas coisas do mundo, porque as coisas do mundo são passageiras. A verdadeira vida é a espiritual. E se formos vencedores de nós mesmos e vencedores do mundo, teremos no depois da morte, no retorno ao mundo espiritual, todas as glórias por merecimento. Que seja, pois, esse o nosso esforço. O esforço que fez Paulo, porque ele morreu para Saulo de Tarso, o doutor da lei, perseguidor dos cristãos, para renascer como Paulo de Tarso, o apóstolo do Evangelho. Por isso ele afirma: eu morri para renascer. Os preceitos do mundo, os preceitos do Evangelho, levaram à minha morte, a morte do doutor orgulhoso, do perseguidor implacável, para que o homem bom, ligado ao Evangelho, pudesse surgir. Então,
Esse é o entendimento que temos desse versículo da carta de Paulo aos Romanos, conforme nos foi trazido aqui por Emmanuel, através da mediunidade de Chico Xavier. Próximo programa, teremos mais um versículo da carta aos Romanos para comentar. Agora nós vamos à nossa dica literária espírita. E hoje estamos trazendo o livro Plenitude, autoria do espírito Joana de Ângeles, através do médium Divaldo Pereira Franco, publicação da Leal Editora, a livraria espírita Alvorada Editora, que é mantenedora da Mansão do Caminho, lá de Salvador, Bahia, onde o nosso querido Divaldo Franco atua. Plenitude é uma obra que se insere na chamada série psicológica da Joana de Ângeles, em onde ela conversa conosco a respeito do nosso potencial divino e como podemos desenvolvê-lo, espíritos imortais destinados à perfeição que somos. Então, essa é a recomendação de leitura de hoje, o livro Plenitude, de Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Vamos agora abrir a quarta e última parte do nosso programa, quando cedemos a palavra a José Herculano Pires, em áudio da década de 1970. Se você não conhece Herculano Pires, saiba que ele escreveu mais de 40 livros espíritas, traduziu as obras da codificação espírita, revisou a tradução da coleção da Revista Espírita, teve programas de rádio, foi exímio palestrante e deixou milhares de artigos na imprensa espírita. Ele foi jornalista, escreveu sobre o espiritismo também nos jornais leigos. Foi amiguíssimo de Chico Xavier. Então, o nosso José Herculano Pires recebeu o convite da direção da Rádio Mulher, emissora de São Paulo, capital, para ali fazer um programa espírita. E ele criou, então, um programa No Limiar do Amanhã, que foi ao ar todo sábado à noite. A repercussão foi tão boa que a emissora passou a reprisar o programa no domingo. E Herculano Pires sempre encerrava o programa comentando uma passagem do Novo Testamento. Felizmente, boa parte dos áudios do programa pôde ser resgatada, hoje estão disponibilizados na internet, e nós baixamos os programas e editamos o áudio para pegarmos apenas e tão somente o comentário evangélico feito por José Herculano Pires. E hoje, então, temos mais um comentário, original, na palavra de José Herculano Pires. Vamos, então, passar a palavra a esse nosso querido companheiro. Chegamos, amigos ouvintes, à hora do Evangelho de Jesus em espírito e verdade. Não para sermões, mas para explicações. O Evangelho, aberto ao acaso, nos deu o seguinte texto. Em Apocalipse, no capítulo 22, do versículo 8 ao 9, a seguinte passagem. Eu, João, sou o que ouvi e vi estas coisas. Quando as ouvi e vi, prosternei-me para adorar ante os pés do anjo que mas mostrava. Ele me disse, vê, não faças tal. Sou servo contigo, com teus irmãos, os profetas, e com todos aqueles que o guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Estas palavras, estes versículos, estão praticamente no final do livro O Apocalipse, que é o último livro do Novo Testamento, como sabemos. O Apocalipse é um dos livros de mais difícil discussão, de mais difícil debate, porque de mais difícil interpretação.
No meio religioso do cristianismo, em suas várias religiões, em suas várias seitas e ramificações, nós encontramos interpretações as mais diversas para as passagens, os versículos deste livro que é o Apocalipse de São João. Sabemos que João recebeu este Apocalipse na ilha de Patmos e que ao recebê-lo, ele considerou que era o próprio Jesus quem estava lhe transmitindo uma mensagem profética através das alegorias que enchem todo este livro do Apocalipse de um brilho e de uma beleza estranha, cheio de imagens muitas vezes fulgurantes e às vezes assustadoras. Entretanto, a verdade é que este livro se insere, por assim dizer, na sequência dos muitos apocalipses que naquele tempo eram publicados na Judéia. Houve na Judéia uma fase apocalíptica. Esta fase é bem definida pelos historiadores do cristianismo, por aqueles que pesquisaram o processo do advento e propagação do cristianismo em nosso mundo, e que continuam estudando até hoje, descobrindo novos materiais de estudo, novas inscrições, novos documentos que possam ir esclarecendo a pouco e pouco como nasceu e se propagou o cristianismo. Ora, o que se sabe em definitivo, desde Renan, das pesquisas de Renan, até as pesquisas atuais de Guinéber e outros, o que se sabe em definitivo é que a era apocalíptica nos deu pelo menos uns 100 ou mais apocalipses que se propagaram por toda a Judéia. Todos eles referiam-se a fatos espantosos, a calamidades terríveis que iriam se abater sobre Jerusalém, sobre a cidade santa, sobre a terra, e iriam transformar o mundo. Entretanto, o Apocalipse de João, por ter sido aquele que o recebeu uma figura exponencial do cristianismo nascente, e um apóstolo que nos mostrou, principalmente pelo seu evangelho, o evangelho de João, a grandeza do seu espírito e ao mesmo tempo da sua inteligência, por ser, portanto, proveniente de um espírito dessa altura, dessa envergadura, o Apocalipse de João foi considerado muito especialmente pelos cristãos como um documento importante da profecia messiânica que começou com o advento de Jesus Cristo. Não obstante, os historiadores do cristianismo acham que este Apocalipse se refere particularmente à época do Império Romano. Toda a destruição que viria, a purificação que surgiria, estava sendo profetizada com referência à queda do Império. Por quê? Porque a queda do Império era a morte de um mundo, do mundo antigo, de toda uma civilização assentada nos princípios da força, da violência, não obstante as tinturas de racionalismo e de direito que lhe foram dadas por gregos e romanos. Esse mundo bárbaro, esse mundo de matanças brutais, de lutas fratricidas, iria morrer. Então haveria a destruição total desse mundo. E sobre ele um novo mundo iria nascer. Como disse Victor Hugo no seu prefácio da sua peça Cromwell, iria nascer um novo mundo que surgiria do cadáver do mundo antigo. Ora, esse novo mundo que ia surgir é considerado no Apocalipse como a nova terra e o novo céu que vão aparecer. Realmente apareceram uma nova terra e um novo céu com o advento do cristianismo. Mas este pequeno trecho encerra um símbolo bastante importante para nós, quando vemos que João queria ajoelhar-se aos pés do anjo revelador, do anjo que diante dele se apresentava e que ele considerava como emissário direto do próprio Cristo, ou como sendo o próprio Cristo. João queria beijar os pés deste anjo e adorá-lo, e o anjo se recusou a toda adoração, dizendo a ele que se lembrasse de que eram todos irmãos. Ele, o anjo, era irmão dos profetas, irmão dos pregadores, irmão de todos os que lutavam pela evolução espiritual do homem. E esta frase, esta atitude do anjo, tem um sentido muito profundo diante do esclarecimento espírita do problema, porque nos mostra aquilo que sempre o Espiritismo mostrou. É preciso considerar Jesus, considerar os espíritos superiores, por mais elevados que sejam, não como representando o próprio Deus ou como sendo uma parte de Deus, mas sim como sendo nossos irmãos maiores, nossos irmãos mais evoluídos. Assim, nós tivemos a palavra de José Herculano Pires,
fazendo comentário a uma passagem do Novo Testamento, especificamente do Apocalipse de João, que faz parte, então, do Evangelho. E como é gratificante ouvir Herculano Pires, o seu raciocínio, o seu conhecimento, a sua interpretação espírita a respeito das passagens do Evangelho. E chegamos, então, ao final do nosso programa, o Evangelho em Espírito e Verdade. Lembrando que ele vai ao ar, ao vivo, toda quinta-feira, às 5 da tarde, pela web rádio Cristo Consolador. Mas, se você não pode acompanhar o programa nesse horário e nesse dia, não se preocupe, porque o vídeo do programa, ele fica disponibilizado no canal da web rádio Cristo Consolador no YouTube. Então, você pode acessar o YouTube quando você puder e assistir tranquilamente o nosso programa, e inclusive enviar uma mensagem, dar o seu like e assim por diante. E queremos agradecer a você por nos acompanhar, nos apoiar, divulgar o nosso programa e também a web rádio Cristo Consolador, que já está há 3 anos no ar, divulgando o Espiritismo. E combinar com você nosso próximo encontro, semana que vem, para continuarmos a estudar o Evangelho à luz da doutrina espírita. Paz em sua vida, receba o nosso abraço fraterno e até nosso próximo encontro, semana que vem, em mais um, o Evangelho em Espírito e Verdade.